Olá, meus amores, muito boa tarde! Quem tá aí comigo, gente? Pra quem não me conhece, então, meu nome é Franciane Patrício, eu sou terapeuta, consteladora familiar, né? E as terapias que a gente integra tudo aqui, realmente para que a gente não fique fragmentado. O que é fragmentado, Fran? Eu quero uma coisa, eu faço outra e penso outra. Então, cada parte minha tá para um lado. Então, quando a gente está no nosso centro, quando a gente está alinhado e integrado, nós temos força, nós temos ação, nós temos atitude, clareza para dar o próximo passo que a gente precisa. Muitas mulheres, né, muitas de vocês me perguntam: Fran, eu quero resolver a relação com a minha mãe, mas a minha mãe ou não tá mais viva, ou eu não conheço, ou eu não quero contato. Então, como é que eu faço? Eu consigo resolver a relação com a minha mãe se eu não tenho ela? Então muita gente acha que isso é um impedimento realmente para resolver essa questão com a mãe, né? Mas assim, gente, isso não é um problema, porque assim, se vocês observarem, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a mãe não esteja presente, né? Todas nós temos essa dorzinha, né? Todas nós. Olha, a Fabrícia, mãe, pediu desculpa, que delícia. Todas nós, em algum lugar, mesmo quando a gente vai longe, morar em outro lugar, outra cidade, né? Não quer contato, muitas vezes o que acontece? A gente tá presa lá na mãe. Porque mesmo longe a gente tá lá remoendo, nossa, a minha mãe fez tal coisa, ai, aquela mulher, por causa disso eu não sou tal coisa, né? Por causa da minha mãe eu não sou feliz, minha mãe só me machucou e agora que eu tô toda traumatizada, cheia, não consigo me relacionar, né? Cheia de problema, travada na vida. Então, mesmo que tenha essa distância, a gente fica com isso, né? Então a Carmen falou que não conversa mais com a mãe. Sim, isso é bem comum. Então, para quem não conheceu a mãe, por exemplo, às vezes não vai ter essa dor de várias coisas que foram acontecendo, mas tem uma dor profunda aí, ou de um abandono, né? Uma dor de, às vezes foi adotado, enfim, de não ter a mãe perto. Então a mulher, ela cresce, ela vai pra vida achando que ela não foi amada, por isso que ela foi doada, que ninguém quis ela, né? Então tudo isso a gente vai carregando como uma memória e isso vai refletindo na nossa vida. Então a gente conhece alguém, essa pessoa tá ali tentando dar o melhor dela, mas a gente já tá na defesa achando que essa pessoa vai abandonar a gente, achando que ela vai rejeitar a gente. Então isso tudo são marcas que mesmo quem não conheceu a mãe passa por isso. Outras mulheres ainda falam: Fran, a minha mãe, né, já faleceu, quanta coisa que eu podia ter vivido com ela que eu não vivi. Então assim, gente, dentro da visão sistêmica, nós somos feitos dessa mãe, desse pai. De verdade, assim, o que dá origem a uma pessoa? Um DNA, né? Um código genético que faz com que nós tenhamos todos os aspectos, todas as características que nós temos, tanto de personalidade, tanto da parte física, né? Vários aspectos. Então, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de conviver com a mãe, a gente consegue ver o quanto que a gente é parecida. Porque nós, 100% da nossa mãe, inclusive a história com a mãe dela, inclusive a história com o pai e com todo o sistema familiar, vem nesse código genético, né? E nós recebemos 50% da gente tem esse código genético da mãe, tem essas informações que a mãe carrega. E 50% tem esse código genético do pai, todas as informações que o pai carrega. Então, gente, é muito interessante vocês começarem a olhar desse lugar quando a gente fala que nós temos mãe e nós temos pai dentro da gente. Literalmente, por códigos genéticos, as nossas células, a nossa matéria, o nosso corpo, as nossas emoções, elas são formadas
por esse código de pai e de mãe. Então 100% da minha mãe e 100% do meu pai formam o meu 100%. Então eu sou 50% de código genético da minha mãe e 50% de código genético do meu pai. Quando eu tô chateada, quando eu tô magoada, quando eu tenho uma dor que é minha, com a minha mãe, por exemplo, né? Isso também está sendo gravado nesse código, então mais informações estão sendo geradas ali, gravadas ali. Quando eu me curo, esse código também é alterado, uma nova informação está sendo gravada ali. Então, mesmo que você não tenha sua mãe fisicamente, né? Ou porque houve um abandono, ou porque houve uma ruptura, né? Ou porque houve um falecimento da mãe, mesmo que essa mãe não esteja presente, ela vive em nós. Pelo código, pelas histórias que a gente viveu com ela, né? Mesmo quem não conviveu teve histórias ali com ela, o fato de ela não estar mais, então a gente sempre tenta entender o que houve, né? E mesmo a mãe que faleceu. Então nós temos vivências, nós temos histórias, e muitas vezes essas histórias doeram, né? Doeram demais, porque a nossa relação com a mãe é a primeira pessoa que a gente tem contato, né? O útero, né? A gente fica acoplada nela durante 9 meses, né? Um pouco menos e tal, mas durante o tempo de gestação nós somos um só. Então nós temos contato com todas as vísceras, nós temos contato com todas as coisas que existem ali. E a gente vem idealizando essa mãe, né? Então essa mãe, ela tem que me dar tudo o que ela me deu quando eu estava no ventre, que é o meu sustento, que é o quentinho, o aconchegante. Mas quando você vem pra cá e nasce como um indivíduo, né? Uma unidade, olha aí a humanidade, né? Uma unidade, você tem essa falsa noção de separatividade, de que, tipo, minha mãe eu não tenho mais aquela parte, minha metade da laranja, né? Não tenho mais aquela parte que me protegia, que me assegurava, que me nutria. E só esse fato já faz com que a gente sinta falta, sempre tem aquele vazio, né? Sinta a falta dessa mãe, sinta a falta, às vezes, desse cuidado. E então essa mãe tá lá, ela tá cheia das coisas dela, cheia dos problemas dela, das questões dela, e a gente que viveu acoplado ali, naquele útero, queria tudo aquilo que a gente teve e não tem nem o olhar e nem a atenção dessa mãe, né? E aí a gente começa a espelhar nessa mãe só as dores, só a tristeza. Então é muito delicado assim, né? Porque eu vejo muitas de vocês falando, Fran, minha mãe é narcisista e tudo mais. Eu gravei um vídeo lá no canal falando sobre mãe narcisista, né? Eu entendi ao longo do tempo que essa mãe, ela tem todas as questões dela. Um adulto que fere é um adulto que realmente é ferido. Então nós mesmos, quando nós não nos curamos internamente, a gente também vai ferir outras pessoas. Porque é como eu falei pra vocês, às vezes se eu fui abandonada por essa mãe, se eu quero essa mãe bem longe, vai vir um relacionamento, vai vir um chefe, vai vir um amigo, vai vir alguém que quer um laço afetivo com a gente, só que a gente não consegue fazer esse laço afetivo, porque sabe o que esse código genético tá gravado? Ele tá gravado a seguinte informação. Ele tá gravado assim, ó. Você foi abandonada. Sua primeira trauma, sua primeira lembrança é que você foi abandonada. Então isso você projeta para as outras relações. E aí, o que é projetar? É como se você visse a pessoa. No inconsciente, ela é diferente, a história é outra, mas os medos, os traumas, o que revive ali é a mesma coisa. Tanto que é bem comum nas constelações familiares, nos atendimentos, a gente vê o quanto
que a gente busca a nossa mãe nos relacionamentos, o quanto que a gente busca a nossa mãe no trabalho, no reconhecimento, no sucesso. Nós tivemos várias mulheres aqui que fizeram resgate, que perceberam isso, essas projeções que fazia, o quanto cobrava dessas relações coisas que a mãe não deu. E aí a gente começa a terceirizar esse trabalho e a gente fica refém, mesmo que a gente não tenha mãe, mesmo que ela tenha falecido, né? Internamente a gente está presa em todas essas histórias. Então é como assim, ó, gente, se eu tivesse cheio de vontade para ir para a vida, para me realizar, para ter sucesso, tipo, eu tenho essa vontade interna, mas é como se eu não conseguisse me mexer, porque tem uma dor ali que faz com que eu não possa ir, né? Porque eu não possa seguir adiante. Então, isso é muito delicado, gente. Por isso que resgatar, né? Então, digamos que eu tenho uma parte minha, que vocês viram ali no primeiro vídeo da Semana do Resgate do Feminino, que foi liberado hoje. Quem não viu, assista, gente. Tem uma parte minha que tá lá na história de todos esses ancestrais, porque se o código genético da minha mãe tem a história dela, se já teve rejeição da minha mãe e da minha avó, mesmo que eu não tenha sido rejeitada, eu vou me sentir rejeitada, porque esse código genético ele foi passado de geração para geração. Então é muito profundo isso, né? Teve situações de que quando a mulher mergulhou nesse resgate, ela viu que ela não foi rejeitada, que ela tinha um padrão de comportamento. Quem sofria com rejeição era a mãe. E aí a gente foi olhando um pouquinho mais atrás e foi a avó e a bisavó e tudo mais, né? Isso acontece com a rejeição, com o abandono, com a escassez, com as crenças negativas sobre a vida, sobre os homens, sobre tudo. Então, quando a gente entende essa dinâmica, esse sistema, fica mais fácil. Por isso que as constelações familiares, os movimentos sistêmicos, eles são tão importantes, né? Porque realmente você precisa entender que não é só você. Você nasceu e aí você tem a sua personalidade e aí você é um ser individual, né? Uma unidade. E aí pronto, não carrega a dor de ninguém, não carrega a força de ninguém. Então eu tô falando, e até falo lá na Semana do Resgate, gente, que hoje, sem saber, sem conhecer toda essa história, a gente carrega só a dor do sistema. Só a dor. E a gente usa contra a gente essa dor. Isso é complicado, né? É complicado porque a gente começa a usar contra a gente para nos ferir, para nos judiar, né? Quantas mulheres que vêm aqui se odiando. E pela lógica, né, gente, pensa bem. Se eu sou feita de 50% minha mãe e 50% meu pai, se eu odeio minha mãe, eu já vou odiar metade de mim. E a mesma coisa com meu pai. Se eu odeio meu pai, eu já vou odiar metade de mim. Então, quando a gente vai entendendo, a gente vai vendo que realmente tem uma dinâmica ali. Por isso que é importante a gente ir trabalhando junto, né? Com o seu resgate, o seu olhar por você mesmo, o seu olhar para a história, o seu olhar com a história, com a sua mãe. Então, tudo isso são partes que dentro do resgate eu vou trazendo para vocês, né? Por isso tem uma sequência de vídeos também, para que a gente possa trabalhar isso o tempo todo, dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Mesmo que a gente não tenha mãe física, a gente está trabalhando mãe dentro e isso vai reverberar fora, né? Tem mulheres que inclusive tinham muito rejeição pela mãe por toda a história, por todas as feridas do que aconteceu, né? E depois do resgate falaram assim, nossa, como eu queria que a minha mãe estivesse aqui para dar um abraço nela. E aí eu falei, gente, se dá um abraço porque ela vive através de você, o código genético dela tá ali. Então, só para ficar mais claro, né, que não é uma forma poética de falar sobre você tem a sua mãe e o seu pai dentro de você. Não, você tem a
sua mãe, seu pai e toda a história do sistema dentro de você, através de um código genético, de uma informação genética, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Irian, seja bem-vinda! Obrigada, Silvana maravilhosa. A Miriam, é preciso ter coragem para começar a fazer as próprias escolhas sem ter a bengala de alguém para culpar na nossa infelicidade. Cada vez me sinto mais liberta. Liberdade, é isso, né, Miriam? Porque sem a gente perceber, a gente sempre tem várias possibilidades, a gente sempre tem várias saídas, mas o que a gente geralmente, sem perceber, o que a gente escolhe? A gente escolhe ficar agarrada à dor, né? Claro que vocês que estão aqui não estão escolhendo isso, porque chegaram, estão buscando, estão estudando, né? Estão fazendo exercício. Eu vejo muitas de vocês fazendo os exercícios. Já abri o vídeo 9 horas da manhã, já tinha um monte de mulher poderosa que já estava assistindo. Então você que está nesse caminho, é sempre o que eu falo, você dá um passo, o universo dá 100 passos até você. Então você que continua caminhando, vai achar o caminho, vai achar as respostas. Vai ser tudo para ontem? Não, gente, um passinho de cada vez. Porque é como se fosse se revelando a história, como se fosse revelando, né, tudo que a gente precisa saber, acessar. Tem coisas que se a gente não entender primeiro, a informação chega e a gente não consegue usar a nosso favor. Então tenham paciência, isso é energia feminina também, do se acolher, do se permitir, né? Tem hora que eu não quero andar, tem hora que eu quero parar, mas depois eu descanso e continuo de novo. Então tudo isso é fundamental, essa consciência, porque nós, com o modelo imediatista e masculino, né? Não tem que ser racional, é uma conta de 1 mais 1 tem que fechar 2, e eu não quero sentir nada, eu só quero entender. Para tudo. Entender a energia masculina é onde a gente está em desequilíbrio, a gente está com excesso de energia masculina. Sentir, acolher, entregar é a energia feminina que a gente perdeu e a gente tem que resgatar, porque quando a gente solta, a gente abre espaço para que outras coisas venham. Se a gente está segurando tudo, querendo controlar tudo, a gente não consegue receber o que a gente precisa. Seja uma resposta, um entendimento, uma clareza, uma cura, um reconhecimento, qualquer coisa, gente. Então, é necessário que a gente trabalhe essa energia do feminino. É necessário, tá? E muita gente fala, vamos ver o que vocês trazem aqui, né? Sobre tudo isso que eu falei. Minha mãe é narcisista e nem má, não é nem narcisista e nem má. Eu sou mãe e me sentia realizada como mãe, pois sempre fiz de tudo para os meus filhos e achei que estava tudo bem, mas minha de 19 anos fez perceber que não, a dor é imensurável. Nossa, que legal que você trazer isso, Aracilda, que bom, né? Porque você é mãe, você tá do outro lado, você tá vendo o quanto que você fez o seu melhor, deu o seu melhor e não foi suficiente para sua filha. Gente, isso é o que acontece com quase 100% de nós. Tá? Dentro desse resgate, a gente vai entendendo que a nossa mãe deu o que ela podia nos dar. Só que a gente cobrou mais, a gente idealizou mais, e a mesma coisa a vida. A nossa vida, a gente sempre quer muito mais do que a gente recebe, né? A gente quer, mas quer ficar ali. A vida tem que me trazer alguma coisa aqui. Só que não é assim que funciona a natureza, né? As coisas no seu fluxo natural. Então a gente desprogramar esse padrão de esperar, de ficar idealizando, né? É fundamental. É fundamental até para que a gente cresça, porque a nossa criança que tá ali idealizando a supermãe, né? Que vai fazer tudo o que a gente quer e tudo mais. Então, só o fato de vocês estarem aqui vivenciando com um monte de mulher, você já vê o quanto que isso é comum.
Eu não conheço pessoas que estejam bem resolvidas com mãe. Tem mulheres que chegam e dizem: Fran, minha relação com minha mãe é uma maravilha. Só quando eu vou perguntar: tá, e você sente algum vazio, alguma dor? Sim. O que você acha dos homens? Eu não consigo me relacionar. Então, às vezes, ela tá carregando a crença da mãe com os homens. Às vezes, ela tá carregando a dor que a mãe sente lá no código genético, né? Então, várias coisas assim que podem estar acontecendo e que a gente realmente precisa, né? Averiguar, precisa resgatar, precisa liberar para que você esteja mais integrado, senão é o que vai acontecer, o que eu falei, né? A pessoa vai estar lá na frente, tentando se realizar, mas tá pesado, tá doído, tá difícil, porque tá carregando coisa que não é sua, tá fora do seu lugar, né? Então não precisa conhecer a mãe, não precisa ter a mãe presente, não precisa voltar a falar com a mãe se você não quer, não precisa. Esse resgate, a semana do resgate do feminino, tudo que eu preparo para vocês não é fora que a gente resolve, é dentro, é no nosso código genético que a gente grava essa nova informação, essa nova postura, para que realmente a gente consiga fazer o que tem que ser feito, porque senão a gente vai querer que o outro faça, que o outro mude. Imagina, então a gente não tem mais mãe e aí a gente não vai mais mudar? E aí a gente vai ser infeliz a vida inteira e mais, se a gente é infeliz, esse código genético ele passa para os descendentes, que são os filhos, mas todos que nasceram depois da gente, né? Então, se a gente não tá bem resolvido, se a gente não liberar tanta carga, tanta dor e tanta coisa, vai ser filho, vai ser sobrinho, vai ser primo, vai ser, sabe? Até pessoas que não conhecem que vão ter contato, né, com as informações, com as suas crenças, com as suas posturas, e tudo isso vai gravando. Quando a gente se relaciona, a gente está fazendo essas trocas. O que eu falo com vocês, o que vocês falam comigo, tudo isso está fazendo parte da pessoa que eu sou, né? Então, se eu não tô bem resolvido, eu até falo, gente, a forma de ajudar para ter um mundo melhor é trabalhando dentro da gente. Porque quando eu tô bem resolvida e alguém chega com um problema, ao invés de eu me misturar e tá no problema junto, tá emanando mais aquela informação, eu consigo tirar ela de cá, não como uma salvadora, mas a partir de quem eu sou, né? A partir do meu melhor, eu consigo inspirar a pessoa a ser o melhor dela. É assim que a gente cura. Agora, se eu tô aqui frustrada, mal resolvida, chega alguém, eu já começo a despejar na pessoa. E a pessoa não tá bem preparada também, né? Não tá bem resolvida. Aí já são duas pessoas reclamando, aí vai atrair mais pessoas reclamando. E aí a gente vai ver todo esse resultado que a gente vê na sociedade, as pessoas adoecendo, depressivas, tristes. Então nós precisamos de pessoas que façam esse caminho de cura para inspirar outras pessoas, né? Isso é fundamental. O que fazer para lidar quando a mãe não aceita o fato desta gestação? Ela ficou grávida 2 meses após dar à luz. Então, Iriam, é bem importante isso que você traz, né? Imagina se fosse você. Se você tivesse dado à luz para um bebê, em 2 meses depois, você ficasse grávida de novo. Gente, eu não entendia isso. Depois que eu curei a minha criança, parei de olhar tudo pro pessoal, me coloquei nesse lugar, eu disse, gente, eu também não ia querer. Por mais que eu tenha boas intenções, por mais que, caramba, eu também ia ficar desesperado, eu também ia pensar em abortar, eu também, sabe? A minha mãe me teve com 18 anos, nas condições que ela me teve, eu também pensaria em aborto. Então eu levei, a minha criança ficou levando aquilo a vida inteira pro pessoal, né? Porque realmente dói, a criança não tem o discernimento, então tá tudo bem, não é pra ir pra culpa. Foi como a gente dava conta de ser. Mas hoje entender que
mesmo com todos os medos, mesmo com toda essa questão que foi trazida, ela permitiu que você estivesse aqui, né? Então, mas a minha mãe não permitiu, ela fez um aborto. Ok, ninguém faz um aborto do nada, gente. Quando a gente vai para o sistema familiar, a gente vai ver que esse aborto, ele veio compensar ou algum excluído, ou alguma história mal resolvida. Se tá um sistema ajustado, se tá um sistema sem coisas para serem resolvidas, dificilmente vai ter essa questão ou do aborto ou de tragédias, de coisas que não vão no fluxo natural, né? Para curar é preciso ter consciência de onde está o problema. Exatamente, por isso que a gente está aqui, viu? Adri, por isso que a gente está aqui, Adri, para que eu traga essa consciência para vocês, né? Para que fique mais fácil. Então, quando eu dou essas dicas, gente, tá com problema de dinheiro, vamos olhar para o nosso primeiro sustento, que é com a mãe. Tá com problema de relacionamento, vamos olhar para o modelo de relacionamento, né? Dos nossos pais, da nossa mãe, a nossa relação, como a gente se sente com a nossa mãe. Tá com problema de carreira, vamos olhar o que impede. Será que eu tô tomando a força do meu pai? Porque eu não tô conseguindo? Tô me auto-sabotando, não consigo sair do lugar. Então tá faltando força ou de pai ou de mãe. Vamos olhar através da mãe, tomar esse pai para que a gente tenha coragem para ir pra vida, né? Então esse é o objetivo, essa é o fato de a gente resgatar. Quando eu entendi que tudo começa do começo, né? E o começo é pai e mãe, ficou muito mais fácil a minha vida, assim. Então tem gente que diz, não tenho pai, não tenho mãe, não sei o quê. Ok, então vamos lá pro começo, porque se você nasceu, você tem pai e tem mãe. Se eles são presentes, é outra história. E como o Bert fala, gente, Bert Hellinger, o criador, né, das constelações familiares, ele fala, enquanto você não dá um lugar para o seu pai e para sua mãe, e dar um lugar não é aquela coisa que a gente ouviu, né? Dar um lugar é dizer, ok, graças a você eu tô aqui, né? Então, dentro dos movimentos sistêmicos, a gente aprofunda para você sentir, para não ficar aqui, dar um lugar. A Fran fica falando, dar um lugar, não consigo dar um lugar, porque tem que resgatar, tem que limpar algumas coisas, para você conseguir encaixar essa informação, realmente, né? Vir para esse centro e dar esse lugar de fato. Então, quando a gente se propõe a resgatar e fazer tudo isso, a gente tira um monte de lixo da frente, a gente tira um monte de peso aí que muitas vezes, né, a gente tá carregando anos e anos e anos, e por isso que a gente tá cansado, esgotado, não aguenta mais, que é uma frase meio que padrão, todas nós passamos por isso em algum momento, né? Então tem coisas que é de um ciclo natural, horas a gente tá melhor pessoa do mundo, horas a gente tá mais introspectiva, tem coisas que não são nossas, tem várias coisas. Então quando a gente sabe o que é cada coisa, aí a gente consegue fluir, né? Mais leve, mais realizado e tudo mais, inspirando outras pessoas, né? A Carmen falou, tá difícil, mas vou me curar. Então, Carmen, a minha primeira dica pra você, meu amor, é já observar a forma que você fala as palavras, né? Eu até botei um áudio pra vocês lá no Telegram. Tem peso, né? Quando eu falo tá difícil, claro que você trouxe algo bem positivo, eu vou me curar, sim. Então, quem sabe você até traz essa energia já. Por mais desafiador que foi até hoje, agora eu já tô me curando, né? Você tá aqui, tá caminhando, tá buscando, tá entendendo, tá aberta, então você traz isso. Pode ser bem interessante aí pro teu processo, tá? Traz essa força, porque, gente, o que a gente fala diz muito sobre a gente. O campo, assim, né? Como a gente fala, como a gente se comporta. Às vezes vem alguém e fala assim, nossa, eu tô bem, tá tudo resolvido. E no campo a gente vê a pessoa assim, tipo, despedaçada, né? Porque tem todo um contexto, não é só porque é a minha linguagem falada, é a minha linguagem do que tá por trás de tudo isso, né? Então, às vezes a pessoa me falou eu entendi o alfabeto inteiro pela expressão que o campo trouxe. Isso é bem interessante.
Ai, que bom, Júlias, vem pra cá, já que falou que vai mudar a sua vida. Essa Jaque tá deusa fazendo processos incríveis. É muito legal quando eu vejo vocês chegando, né? Vejo os comentários de vocês e depois eu vejo vocês lá no grupo, né? Tendo esse entendimento, essas coisas, fichas caindo, as respostas vindo, justamente porque vocês pegaram um caminho que é um caminho realmente que resgata aí muita força, não só dor. Libera a dor, tira a dor desse caminho, né? A gente tem isso, tem essa possibilidade dentro do resgate, para que a gente realmente comece a trazer a força, trazer as coisas que a gente pode agradecer no meio de tudo isso, né? Porque, gente, não tem só dor. Tem muita história, tem muita força aí pra gente tomar e que ninguém ensinou pra gente não. Porque é conveniente que nós sejamos desempoderados, né? Se a gente não se ama, a gente vai fazer coisas, se submeter a coisas, né? A gente fica refém a estruturas que nos engessam, por exemplo, mesmo assim, o trabalho escravo, né? Um trabalho escravo, um relacionamento abusivo. Tudo isso a gente se propõe porque a gente não sabe da nossa força, a gente não sabe do nosso poder. Então, pra que eu vou sair por aí falando que você tem poder, que você tem força, se é mais fácil de manipular quando as pessoas estão desempoderadas? Olha isso, gente, a gente passou por isso durante muitos e muitos anos, aí mais de 2.000 anos, mais 2.000, 3.000, até 5.000 anos nessa estrutura, né? De você não pode ter o seu poder. Não, você não pode, você não é poderoso, você é um mero mortal. E aí a gente foi acreditando nisso, né? Fran, eu só queria me desprender, ter coragem de voar. Meu namorado diz que eu preciso viver a minha vida, pois eu continuo deixando de viver por mim e não vou voar. Então vem pra cá resgatar, Denise, vai acompanhando os vídeos, porque esse é o objetivo, né? A liberdade. Quando você tira esses pesos, essas dores, você se sente livre pra ir pra vida. Aí você voa, você faz o que você quer, né? Falando em voar, gente, eu tô num momento lindo da minha vida que eu até vou compartilhar com vocês. No dia da Semana do Resgate do Feminino, oficialmente eu estou morando na praia. Então, assim, livre pra voar, né? Então, passei um bom período em São Paulo. Eu sou de Santa Catarina, passei um bom período em São Paulo, fazendo todos os trabalhos, tudo que eu precisava para estruturar esse projeto que é tão profundo com vocês. E agora eu estou aqui realizando uma outra parte do meu sonho. Então, primeiro era o meu trabalho, o meu projeto, foi onde eu consegui. E agora eu estou podendo fazer tudo isso daqui, né, da praia, de um lugar que eu quis muito e que, como eu sou livre e tenho a força desse meu sistema, eu resgatei toda a força do meu feminino, eu decidi, eu entendi, né, nesse caminho, que eu posso viver o que eu quiser. O que eu quiser, não tem limite, não tem nada que me segura. Só que há 9 anos atrás não era bem assim, pelo contrário, né? Amigas que me conhecem há 20 anos falam: Fran, você é uma outra pessoa, você é uma pessoa que me inspira porque eu te conheci e agora eu te vejo. Então é maravilhoso, gente. Por isso que eu digo, venham caminhar, venham resgatar, porque vale a pena, né? O resultado, ele é incrível. Nossa, tem vários comentários, que lindo, gente. Eu vou fazer, obrigada pelos parabéns, meus amores. Depois eu vou fazer uns stories pra vocês, vou fazer várias coisas bonitas aí. A quarentena me deu isso de presente, eu entender que tava tudo pronto já e que eu podia dar esse novo passo aí dentro dessa minha jornada de realização. E, gente, é o que eu desejo para vocês. Tudo isso que eu tô compartilhando, tudo isso, sim, as águas, mar é mãe, né? Tô rodeada da mãe. Emoções, né? Nutrição, a água nutre a gente. Então, muito lindo poder fazer parte disso. E se eu consigo, você consegue. Já tivemos várias outras mulheres que conseguem. Então você não precisa caminhar sozinha. Você achou sua turma, sua tribo, que é aqui, mulheres que se resgatam. Então tá bom, meus amores, deixa eu ir, senão eu vou ficando.